Revelação surpreendente. A próxima a cruzar aquela porta transformaria a vida do milionário. Leonardo observava a gala requintada que se estabelecia ao seu redor. O brilho dos cristais pendurados no teto se refletia em seus olhos, que pareciam mais perdidos do que nunca. As risadas das pessoas, os risos educados que ecoavam por cada canto, tudo isso fazia seu coração acelerar. Aquela cena de glamour e ostentação não conseguia preencher um vazio que só crescia dentro dele. Era como se estivesse preso em uma jaula de ouro, cercado de bens materiais, mas completamente só. E naquele instante, ele fez uma promessa a si mesmo. Era hora de mudar de vida, era hora de se reconectar com suas raízes. Naquele mesmo momento, a porta da sala se abriu e a visão de Carla veio como um raio, iluminando sua escuridão interna. A irmã, tão vibrante e cheia de vida, contrastava drasticamente com a frieza do ambiente. Com seu sorriso genuíno e seu olhar ardente, parecia trazer consigo a esperança, mas também as mágoas do passado que ele tentava evitar. O coração de Leonardo disparou ao vê-la, a lembrança da infância pobre, dos sorrisos sinceros, da liberdade entre os becos da comunidade, tudo voltou como uma enxurrada. O que será que eu fiz? Pensou enquanto ela se aproximava. Carla era uma engenheira social apaixonada, devotando sua vida a ajudar aqueles que, assim como ele um dia foi, ainda lutavam contra a pobreza e a desigualdade. À medida que ela falava, suas palavras cortavam o ar, trazendo verdades que Leonardo preferia ignorar. Você esqueceu de quem somos, exclamou, a voz carregada de emoção. O que estava em jogo era tão mais profundo do que as aparências. Ela revelava um segredo sombrio, um escândalo familiar que ele nem sabia que existia e que explicava seu próprio afastamento deste mundo que uma vez tanto amou. É como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Leonardo lutava entre a dor do passado e a necessidade de reconexão. Ele queria mostrar a Carla que ainda havia um jeito de fazer as coisas diferentes. Quando a tensão parecia insuportável, ele decidiu que não poderia deixar suas memórias o dominarem. Olhando nos olhos dela, sentiu um impulso. Precisava retomar um projeto social que a família havia abandonado. Isso vai mudar tudo, pensou, determinado a se reconquistar aos olhos dela e, mais importante, a si mesmo. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite, entre documentos e lembranças, uma antiga carta do avô apareceu, revelando não apenas suas origens, mas um legado de compaixão e justiça social que ele havia ignorado ao longo de toda a sua vida. As palavras refrescavam sua mente como uma brisa suave. Era um convite à transformação, um chamado para reconsiderar o que realmente importava. Com seu coração pulsando e as lágrimas escorrendo, ele percebeu que sua busca por validação era vã. Nada disso preenchia o buraco que a ausência de conexão familiar deixara. Mas o dilema moral se transformava em um tormento. Ao tentar corrigir os erros do passado, ele poderia se perder ainda mais na sombra dos segredos que permaneciam ocultos. A essa questão ele precisava de uma resposta. Com a cabeça fervilhando, um novo caminho se formava à sua frente, e a pergunta fervilhava em seu coração. Conseguiria verdadeiramente reescrever sua história? Leonardo acordou naquela manhã sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. O brilho do dia que entrava pela janela parecia zombar de sua luta interna. A imagem de Carla em sua mente não o deixava em paz. Ele havia gesticulando, denunciando tudo que havia se perdido na correria da vida. As lembranças daquela noite se misturavam com o desejo urgente de reconectar-se com seu próprio eu. Enquanto se arrumava, ele se indagava. Como poderia resgatar algo que parecia tão distante? Naquela tarde, estava programado para uma reunião com investidores. Entretanto, ao invés de nervosismo, sentia uma animação nervosa. A ideia de reviver o projeto social que sua família havia abandonado pulsava dentro dele como um coração acelerado. Contudo, quem ele pensava que era? O que havia construído para se apresentar a eles estava ali, mas por trás de toda a ostentação, o verdadeiro Leonardo se sentia meigo, perdido. Durante a reunião, a atmosfera estava tingida de expectativas. Os investidores, sentados em volta da mesa, olhavam-no com curiosidade, e ele tinha a sensação de que aquelas pessoas viam mais do que um simples empresário, viam suas inseguranças, seu medo.
Ao longo da conversa, a pressão para impressionar tornou-se sufocante, e de repente, o impulso tomou conta dele. Ao invés de falar sobre lucros e cifras, ele decidiu apresentar algo diferente. Eu quero falar sobre um projeto que pode mudar vidas, começou, a voz tremendo, mas firme. Ele sentiu o olhar atento de um dos investidores se fixar nele, e isso lhe deu mais coragem. Voltar à comunidade, onde cresci, onde tudo começou. Os moradores merecem mais do que o que têm. Quero que a nossa empresa seja um agente de transformação. Temos a capacidade de fazer isso. As reações foram mistas. Alguns tinham sorrisos incertos, outros pareciam entusiasmados, mas Leonardo notou como um deles, um homem de meia idade, parecia genuinamente interessado. Era um pequeno passo, mas era seu. Ele havia deixado de lado o medo e se lançou na missão que realmente importava para ele. Era o primeiro passo na recuperação da sua verdadeira essência. Ao deixar a reunião, sentia um misto de alívio e ansiedade. Ele estava determinado a entrar naquele projeto, mas precisava de apoio. A figura de Carla não saía de sua mente. Seria possível trazê-la para essa jornada? Ela tinha a experiência necessária e, mais importante, a resiliência e o amor que a motivavam. Naquela noite, Leonardo decidiu ligar para ela. O toque do telefone parecia mais pesado do que ele esperava. Assim que Carla atendeu e ouviu a sua voz, ele percebeu que suas palavras estavam carregadas de emoções. Carla, eu quero conversar sobre o projeto. Quero retratar nossa família de uma forma que realmente faça a diferença. Mas antes que pudesse explicar mais, ouviu do outro lado uma exclamação de surpresa. Você está falando sério? Perguntou ela, a incredulidade tão forte que parecia atravessar o telefone. Você sempre disse que isso não era para você. Leonardo pigarreou, lutando contra a emoção à flor da pele. Sabia que era a hora de abrir seu coração. Entre tantas incertezas, uma dúvida o atormentava. Seria essa nova jornada o suficiente para fazer Carla acreditar nas mudanças que ele desejava? E no instante em que estavam prestes a se entenderem, um barulho estrondoso vindo da rua interrompeu a conversa, fazendo ambos se calarem. O que teria acontecido? Era um sinal? A intensidade emocional daquele momento fez seu coração acelerar como nunca antes. A vida é feita de escolhas, pensou Leonardo, ao perceber que não poderia voltar atrás agora. Ele estava diante da chance de reescrever sua história, mas o que significaria isso para seu futuro e seu relacionamento com a irmã? Assim, a pergunta mais crucial ecoou em sua mente. Até onde ele estaria disposto a ir para transformar não apenas sua vida, mas a de todos ao seu redor? O que viria a seguir poderia mudar tudo. A noite se desenrolava pesada e tensa, enquanto Leonardo se movia nervoso de um canto ao outro do apartamento. O eco do estrondo que interrompeu sua conversa com Carla ainda ressoava em seus ouvidos, como um lembrete constante de que a vida estava prestes a mudar. O telefone apitava a cada nova ligação, mas ele sabia que esse momento era crucial e que precisava se preparar para o que estava por vir. Quando finalmente decidiu encerrar a chamada, uma sensação de determinação tomou conta dele. Carla precisa entender. Ela sempre foi meu apoio, pensou. A ideia de trazê-la de volta ao projeto não era apenas uma jogada inteligente, era um chamado à ação baseado no amor e na empatia que sempre foram suas marcas registradas. Assim reuniu coragem e mandou uma mensagem de texto. Carla, vamos nos encontrar amanhã? Precisamos falar sobre o que podemos fazer juntos. Ele hesitou antes de apertar enviar, mas sua mente já estava em outro lugar, sonhando com um futuro em que suas ações poderiam realmente impactar a comunidade que tanto amava. O sol mal havia surgido no horizonte quando Leonardo chegou ao café onde combinou se encontrar com a irmã. O aroma do café fresco misturava-se com o cheiro doce de pão quente, criando uma atmosfera acolhedora. Porém, a ansiedade lhe apertava o peito. Ele precisava ser claro e convicto, mas o que aconteceria se sua visão não ressoasse com a dela? Assim que Carla entrou, Leonardo notou a expressão terrestre em seu rosto, uma mistura de ceticismo e preocupação. Ela se sentou à mesa e, sem rodeios, perguntou: por que agora, Léo? O que mudou? Você sempre se afastou desse tipo de trabalho. Eu sei, mas comecei a perceber que as nossas escolhas moldam não só as nossas vidas, mas também as dos outros. O que estou propondo vai além de um projeto, é uma chance de reescrever nossa história. É sobre retribuir, sobre dar voz aos que não têm, respondeu, sua voz soando mais confiante do que se sentia. A conversa fluiu entre eles, abrindo espaço para que compartilhassem suas crenças e esperanças. Carla, no entanto, parecia lutando internamente. Eu compreendo a sua vontade de ajudar, mas, e toda a nossa família? O que eles vão pensar? Você sabe que eles não acham que isso é importante, ela disse, seu olhar perdido na xícara.
Eu não estou aqui para agradar a todos, Carla. Estou aqui para viver em verdade. E se isso significa mudar a direção da nossa vida, então que assim seja. Você não quer isso também? As palavras de Leonardo pairavam no ar como um peso leve, esperançoso. Carla hesitou, mas sua indecisão era palpável. Ela sabia que havia verdade no que ele dizia, mas suas preocupações familiares eram como sombras que a seguiam. E se a missão deles falhasse? E se isso apenas gerasse mais barreiras entre eles? Eu tenho medo, Leonardo. Eu também tenho, mas o que podemos fazer juntos poderia ser mais forte do que esse medo. Precisamos unir forças, não nos deixar dividir, Leonardo insistiu. Nos olhos de Carla, ele podia ver que a dúvida estava se dissolvendo lentamente, substituída por uma centelha de esperança. Mas, antes que pudessem falar mais, um grupo de pessoas entrou no café. Entre elas, Leonardo reconheceu uma antiga amiga da infância, Ana, que o observava com uma expressão de pura surpresa. Ele tentou sorrir, mas o olhar dela parecia pesar sobre ele. Ana avançou, e quando se aproximou, seu rosto ficou pálido. Leonardo? As palavras escaparam de seus lábios como um sussurro carregado de nostalgia. O coração de Leonardo disparou. O que ela estava fazendo ali? E por que sua presença agora parecia um sinal do destino? Carla olhou para ele, confusa, enquanto a amiga se aproximava, e a tensão na sala se intensificava. Você não sabe, mas eu tenho algo a te contar. Algo que pode mudar tudo na sua vida. O que poderia ser essa revelação? A sala pareceu girar em torno de Leonardo, enquanto a expectativa preenchia o ar. Ele sentia que estava prestes a cruzar a porta de um novo mundo, mas estaria pronto para receber o que vinha pela frente? Leonardo sentiu uma onda de emoções conflitantes. O sorriso que tentava manter no rosto se desfez diante da gravidade das palavras de Ana. O café ao redor parecia ter diminuído, as risadas sumindo em um manto de expectativa e apreensão. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos, mas não pôde ignorar a urgência na expressão de Ana. Leonardo, eu... Ana hesitou, a voz trêmula, como se cada sílaba trouxesse um peso imenso. Eu soube de algo, sobre sua família. O olhar de Carla se aprofundou àquelas palavras. O que Ana poderia ter descoberto que afetaria todos eles? Do que você está falando? Leonardo perguntou, um nó de preocupação se formando em seu estômago. Conforme Ana se acomodava à mesa, as mãos tremiam levemente. O tempo parecia um espelho quebrado, refletindo momentos de inocência perdida e incertezas do presente. Eu não queria vir até você assim. Mas ouvi algo que pode não sei como dizer isso. Tem a ver com seus pais. Eles estão em apuros. Aquela empresa que seu pai sempre teve um papel ativo, alguém está se aproveitando deles. Um frio percorreu a espinha de Leonardo. Seu pai sempre foi alguém admirável, um homem respeitado em sua área. O que você quer dizer com aproveitando? A raiva começou a se misturar com o medo. Ana olhou ao redor, como se pudesse ver toda a audiência invisível que estava prestes a escutar seu segredo. Eu escutei conversas. Estão tentando derrubar o negócio dele. Há uma fraude em andamento, e se não tomarem cuidado, tudo que construíram pode desmoronar. Leonardo sentiu o mundo se desestabilizar. Os planos que tinham discutido momentos antes com Carla pareciam insignificantes diante dessa nova realidade. Como poderia ser tão cego? Ele estava tão focado em fazer a diferença na comunidade que não percebeu os problemas que estavam batendo à sua porta. O coração acelerava em seu peito. A necessidade de agir imediato overlapava todas as suas outras preocupações. Carla, que até então havia ficado em silêncio, não podia conter sua indignação. E você sabia disso, Ana? Por que não disse antes? Eu não sabia como contar. As pessoas têm medo, e você sabe bem como nossa família às vezes reage. Eu não queria ser a portadora de más notícias, ainda mais quando você e Leonardo estavam discutindo algo tão importante. Ana lamentou. Leonardo, em meio à confusão, decidiu que precisava escutar. Ana, me diga tudo. Precisamos saber quem está por trás disso. Pode ser perigoso, mas precisamos agir logo. Não podemos deixar que isso aconteça com meus pais. Mas você tem certeza de que quer se envolver? Isso pode ter consequências, e já vimos nosso pai lidar com tanta pressão. A frase de Carla ficou pendurada no ar, mas Leonardo não ia recuar. Ele já estava dentro do turbilhão, e não queria mais voltar atrás. Revolução não era apenas em termos de comunidade, era também sobre proteger aqueles que amava. Eu preciso, Carla. Eles são a base de tudo que sou. Se eu puder fazer algo para ajudá-los, eu irei. A determinação tomou conta de sua voz, e ele percebeu que não estava sozinho nessa batalha. O olhar de Carla mudou, e a luz que antes vacilava na incerteza agora iluminava uma decisão. Ana,
observando a mudança, fez um gesto de entendimento. Então vamos descobrir tudo o que pudermos. Precisamos de um plano para enfrentar isso. Rápido! Leonardo sentiu uma onda de alívio e ansiedade. Eles estavam prestes a entrar em um território desconhecido, e seu coração pulsava forte, misturando emoções de medo e coragem. Enquanto se preparavam para sair do café, um pensamento intrigante cortou sua mente. Se meus pais estão em perigo, isso pode também de alguma forma estar ligado ao meu projeto. E se tudo isso que eu planejava fosse a chave para reverter a situação? Mas, como fazer isso sem colocar todos em risco? Um novo dilema se formava. O futuro que ele havia imaginado para si mesmo e para a comunidade estava se entrelaçando em uma teia de decisões rápidas. A vida que ele queria mudar poderia muito bem ser a sua própria. O que mais iria descobrir nessa jornada inesperada? Como proteger a família sem perder de vista a missão que ele havia começado? A pressão aumentava e cada instante contava. Estavam prontos para enfrentar a verdade, mas seriam capazes de lidar com as revelações que viriam a seguir? Leonardo saiu apressado do café, as palavras de Ana ecoando em sua mente como um sino estrondoso. A luz do sol o atingiu com violência, e ele levou um momento para se habituar. O que ele e Carla precisavam agora era de um plano. Não apenas para proteger seus pais, mas também para desvendar a teia de mentiras que ameaçava esmagar tudo o que haviam construído. Precisamos nos reunir com o pai, sugeriu Carla, seus olhos iluminados por uma combinação de determinação e preocupação. Talvez ele saiba de algo que não percebemos. Leonardo balançou a cabeça. Se houver algo de errado, tenho certeza de que ele não vai querer alarmar a família. A última coisa que queremos é que ele fique mais estressado do que já está. Então, o que faremos? Ana indagou, interrompendo seus pensamentos. Precisamos de provas. Algo que valide o que sabemos. Os três se dirigiram até o escritório de Leonardo, um espaço que costumava ser seu refúgio e fonte de inspiração. Agora apenas parecia um campo de batalha. Livros e papéis estavam espalhados por todo lado, mas a confusão não era apenas física, era emocional. Leonardo sentou-se à mesa, olhando fixamente para as folhas em branco antes de si como se elas pudessem dar respostas. E se fizermos uma investigação? Sua voz estava cheia de uma centelha de esperança. Posso conversar com alguns contatos, tentar descobrir mais sobre a empresa. Quem sabe talvez eles tenham alguma informação que possa nos ajudar. É perigoso, Carla murmurou, seu temor evidente. Você pode se colocar em risco. Eu não consigo ficar parado enquanto temos nossos pais em perigo, respondeu ele, a fervura de sua determinação ressoando em cada palavra. Se essa fraude realmente está acontecendo, não podemos apenas esperar. Precisamos agir e, se for preciso, fazer barulho. Ana cruzou os braços, refletindo. Tenho um amigo que pode nos ajudar. Ele trabalha em um escritório de contabilidade e tem uma noção boa do mercado. Podemos perguntar a ele se ouviu alguma coisa sobre a empresa do seu pai. Ótima ideia! Leonardo falou, a esperança começando a brotar. Se conseguirmos reunir informações concretas, será mais fácil para nós enfrentarmos isso. Temos que fazer isso antes que eles ajam. Com um plano em mente, eles começaram a fazer ligações e a enviar mensagens. O tempo parecia se arrastar enquanto esperavam respostas. Cada toque de celular anunciava uma nova esperança ou um novo desafio. Leonardo sentia seu coração pulsar mais forte a cada ping. A tensão aumentava, e quando finalmente a primeira resposta chegou, era de seu amigo. Ei, cara, eu ouvi rumores sobre algumas mudanças na gestão da sua empresa. Tem um chefão novo que não é bem visto. A galera tá desconfiada. Pode ser algo. As palavras de seu amigo foram como um balde de água fria. O que parecia uma simples gestão estava piorando. A dúvida crescia em seu coração. Precisamos de mais do que rumores, disse. Vamos nos encontrar. Fala pra ele que é urgente. Após algumas trocas e articulações, o encontro foi marcado para mais tarde. Leonardo sentia a adrenalina misturar-se à ansiedade. Era um passo em direção à verdade, mas a insegurança arranhava sua determinação. No caminho, a mente de Leonardo estava um turbilhão. O que ele descobriria? E se a situação fosse pior do que podiam imaginar? As perguntas borbulhavam, e ele sabia que naquela reunião tinha muito mais em jogo do que apenas o bem-estar de sua família. O futuro de sua proposta de mudança também estava entrelaçado em tudo isso. Ao entrar na lanchonete para encontrar o amigo, ele avistou os rostos conhecidos, mas uma sensação estranha pesava em seu peito. Antes que pudesse se acomodar na mesa, uma figura familiar surgiu à porta. Era sua mãe com uma expressão preocupada. Leonardo, ela chamou, e a voz dela soou como um aviso.
Precisamos conversar. Ele sentiu o chão sob seus pés escorregar. A última coisa que imaginava era vê-la ali, e a forma como olhava para ele falava de uma preocupação profunda. É sobre seu pai. A frase dela pairou no ar, abrindo um novo medo no peito de Leonardo. O que estava por vir poderia mudar tudo. Leonardo sentiu que o ar ao seu redor se tornava mais denso. A voz de sua mãe era apenas um eco, enquanto a preocupação em seu olhar cavava fundo em seu coração. As palavras dela reverberavam na sua mente. É sobre seu pai. O impacto da frase foi tão grande que ele quase não conseguiu processar. Mãe, o que aconteceu? A pressão em seus ombros aumentava a cada segundo. Ele respirou fundo, tentando conter a avalanche de emoções que ameaçava derrubá-lo. Carla e Ana trocaram olhares, sentindo a tensão no ar, mas respeitaram o espaço que aquele momento exigia. A mãe de Leonardo hesitou, como se as palavras estivessem presas na garganta. Vamos entrar. É melhor estarmos longe de olhares curiosos, ela finalmente disse, movendo-se para dentro da lanchonete. Dentro, a atmosfera era diferente. O barulho dos talheres e a conversa dos clientes pareciam distantes. Eles se sentaram em uma mesa isolada, e a mãe de Leonardo começou a falar. Depois da sua última visita, eu e seu pai encontramos algo que não devíamos ter ignorado. Ela olhou para baixo, segurando as mãos como se quisesse encontrar conforto em si mesma. Nós descobrimos documentos que mostram movimentos estranhos na conta da empresa. É como se o dinheiro estivesse desaparecendo, e não conseguimos entender para onde está indo. Os olhos de Leonardo se alargaram ao ouvir isso. Movimentos estranhos? O que você quer dizer com isso? Uma quantia enorme foi transferida para uma conta desconhecida. Estava tudo encoberto por camadas de burocracia. Seu pai ficou muito preocupado, mas ele não queria alarmar a família antes de ter certeza do que estava acontecendo. A mente de Leonardo girava. As peças começavam a se encaixar em um quebra-cabeça muito maior do que ele imaginava. Mas isso significa que o que ouvi sobre a nova gestão pode estar certo. Precisamos agir rapidamente. Eu sei, mas seu pai... Ela hesitou novamente. Ele não está bem. Ele já está estressado por conta do trabalho. E agora isso o preocupa ainda mais. Ele não consegue dormir, e vejo como ele se transforma a cada dia. A preocupação na voz de sua mãe fez o coração de Leonardo apertar. Precisamos contornar isso. E precisamos de mais informações, mãe. Se eles estão por trás de algo tão grande, temos que acabar com isso antes que seja tarde demais. Eu também pensei nisso, ela disse, olhando diretamente nos olhos dele. Mas podemos estar correndo um grande risco, Leonardo. Meu instinto diz que tem algo mais aqui. Não é apenas uma fraude. Há pessoas envolvidas que podem ser perigosas. Os pensamentos de Leonardo estavam em conflito. Por um lado, ele compreendia os riscos. Por outro, seus pais estavam em perigo e ele não poderia cruzar os braços. Precisamos falar com meu pai. Ele precisa saber que nós estamos ao lado dele e que temos um plano. A tensão no ar se intensificou quando Ana, que ouviu tudo em silêncio, decidiu intervir. Desculpa interromper, mas o que fazer a seguir? Existe um prazo? Ou algum tipo de movimento que possamos antecipar? Precisamos agir rápido, disse Leonardo, seu tom sério e determinado. Eu preciso me encontrar com meu amigo. Ele pode ter mais informações sobre essa nova figura de gestão. E se o dinheiro está desaparecendo, precisamos descobrir quem está por trás disso. Enquanto discutiam as opções, a atmosfera da lanchonete parecia se alterar. A esperança era palpável, mas um pressentimento de perigo os acompanhava. Leonardo sabia que a próxima etapa da investigação estaria cheia de riscos e incógnitas. O que mais estariam prestes a descobrir? E se pessoas perigosas realmente estivessem se envolvendo nessa história? Antes que pudessem se organizar, Leonardo recebeu uma mensagem em seu celular. Era de seu amigo, e a mensagem dizia simplesmente: ouvi rumores de que não é apenas a gestão que mudou. Alguém no alto pode estar envolvido em algo muito maior. Uma onda de inquietação tomou conta dele. O que ele quis dizer com isso? Perguntou em voz alta, a ansiedade refletida em seus olhos. Agora, mais do que nunca, eles precisavam desvendar a verdade. O jogo estava apenas começando, e as peças da verdade estavam lentamente se movendo. Quais segredos estavam escondidos na penumbra da empresa de seu pai? A resposta parecia cada vez mais distante, mas Leonardo sabia que eles não podiam desistir. O que mais os aguardava na escuridão? A mensagem de seu amigo ecoava na mente de Leonardo enquanto ele olhava para o celular. As palavras algo muito maior cutucavam sua curiosidade e apreensão. O que poderia ser mais sombrio do que já estavam lidando? Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos.
Precisamos descobrir o que ele quis dizer, disse sem rodeios, a voz tensa. Mãe, você se importaria se eu conversasse com ele? Pode ser arriscado, mas não temos muito tempo. Ela concordou com um aceno de cabeça, os olhos dela ainda cheios de preocupação. Mas tenha cuidado. Se realmente há pessoas perigosas envolvidas, não devemos subestimar o que podemos encontrar. Leonardo enviou uma resposta rápida para o amigo, pedindo para se encontrar. O lugar combinado era um pequeno café afastado do centro, conhecido por ser discreto. O caminho até lá parecia mais longo do que o normal, cada passo aumentado pela ansiedade e pela urgência do momento. Ao chegar, um calor diferente o envolveu. O cheiro de café fresco e pastel de queijo o recebeu, mas ele não estava ali para relaxar. Ele procurava o amigo. E assim que sentou à mesa, algumas sombras caíram sobre a sua expectativa. Desculpe a pressa, disse Rafael, o amigo. Ele era uma figura baixa e ágil, com olhos alertas e um jeito sempre ansioso de olhar ao redor, como se esperasse que alguém o estivesse seguindo. Ouvi algumas conversas. Não está só nessa história, cara. Seu pai não é o único na linha de fogo. O que você sabe? Leonardo se inclinou à frente, a urgência pulsando em cada palavra. A última coisa que ele queria era mais mistérios. Precisava de certezas. Tem uma galera da antiga gestão envolvida, mas não como você imagina. Eles estão se unindo a gente para retaliar contra quem assumir o controle. E o que descobriram sobre o seu pai? É muito mais sério do que fraude, disse Rafael, trocando o olhar com Leonardo. Estão usando o nome dele, a empresa, tudo isso para encobrir algo maior, um esquema que envolve parcerias bem nojentas. Potencialmente, que tipo de parceria? Leonardo indagou, a voz quase falhando. Crime organizado, tráfico, algo nesse nível. Eu não consigo acreditar que isso pode estar ligado à empresa dele. Mas tenho algumas fontes e preciso que você entre nessa. Não podemos ficar sozinhos nessa, e seu pai deve saber. Aquelas palavras atingiram Leonardo como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar. Pensar que seu pai, um homem íntegro, pudesse estar envolvido em algo tão terrível era impensável. E ainda assim, tudo parecia estar interligado de forma cruel e inesperada. E como podemos provar isso? Como ninguém percebeu? Tem uma reunião na próxima terça com pessoas da nova gestão e, segundo rumores, ex-executivos como testemunhas. Se você conseguir se infiltrar, poderá ouvir o que eles têm a dizer. Se tudo for verdade, é a chave para tudo. A adrenalina subiu por todo o corpo de Leonardo. Era arriscado, mas era a única chance. Ele sabia que precisava fazer algo, e rápido. Mas e se formos descobertos? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Uma parte dele queria dizer não. Queria correr para casa, proteger sua família e deixar tudo isso para trás. Mas outra parte gritou por justiça. É arriscado, eu sei. Mas a única maneira de acabar com isso é expondo tudo. Se eles realmente têm algo contra seu pai, precisamos ser mais inteligentes do que eles. Leonardo concordou, mas a ansiedade não desaparecia. A ideia de se infiltrar em algo tão perigoso o deixava inquieto. Ele sentiu a pressão nos ombros novamente, mas agora era uma pressão de determinação. Ele não poderia deixar que seus pais pagassem por algo que nem sabiam que estava acontecendo. Com um último olhar para Rafael, ele tomou uma decisão. Vamos fazer isso. Nós faremos isso juntos. Ele precisava ser forte, não apenas por ele, mas por sua família. Assim que saíram do café, Leonardo sentiu um peso na sua mente. O que aconteceria na reunião? E se tudo desmoronasse antes mesmo de terem chance de reagir? A linha entre o certo e o errado se tornava cada vez mais tênue. Ele sabia que algumas verdades eram mais sombrias do que se poderia imaginar. No momento em que o céu escureceu, uma certeza ardia em seu peito. Eles estavam prestes a cruzar uma linha que poderia mudar suas vidas para sempre. O que mais estavam prestes a descobrir? E se houvesse algo ainda mais devastador à espreita na esquina? Leonardo passou a noite em claro, o peso das revelações de Rafael rolando em sua mente como ondas agitadas. Ele tentava dormir, mas os medos injetavam uma energia sufocante em seu peito. Sua mente vagava entre a possibilidade de ver seu pai encarcerado e o desespero de não conseguir proteger sua família. A cada suspiro, uma nova imagem surgia, a empresa, a reputação, a honra de seu pai colocadas em risco por algo que nem mesmo ele poderia entender completamente. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela, filtrando a luz pela cortina de forma suave, como que tentando confortá-lo. Mas Leonardo não sentiu alívio. Ele se preparou rapidamente, ainda pensando em como se infiltraria na reunião. Devia ser cauteloso, uma folha de papel em branco que não revelaria mais do que os olhos permitissem ver. Vestiu uma camisa social escura, um jeans escuro, e antes de sair, olhou-se no espelho.
Os olhos que encaravam a imagem refletida eram diferentes. Havia uma determinação ali, uma chama que não existia antes. O caminho até a sede da empresa parecia mais curto do que o habitual, a adrenalina pulsando em suas veias, quase ofuscando os perigos que o aguardavam. Ao entrar no prédio, sentiu um nó na garganta. Os rostos conhecidos que surgiam pelo corredor agora pareciam tão distintos, como se toda a confiança que inspiravam se dissesse ao contrário. Não confie em ninguém. Ele respirou fundo, lembrou-se das palavras de Rafael. Precisamos ser mais inteligentes do que eles. E assim caminhou até a sala de reuniões onde, afinal, a verdade se revelaria. Ao se aproximar, encontrou soldados e figuras de poder, o ar recheado de sussurros nervosos que dançavam entre as sombras. Em seu interior, uma tempestade de dúvidas e medos o assaltava. E se ele falhasse? E se a verdade, em sua busca, lhes custasse tudo? Os participantes começaram a chegar. Ele encontrou um canto discreto e se escondeu, observando cada um deles. As conversas se intensificavam, mas ele tentou se concentrar, procurando alguma pista que pudesse guiá-lo. Nomes que ele já havia escutado, pessoas que não poderiam estar ali, misturados entre aliados e traidores. Um ambiente pesado, quase palpável. Finalmente a porta se abriu, e um homem alto entrou. Seu olhar gelado percorreu a sala, enquanto ele tomava seu lugar à mesa. Nunca havia visto a pessoa antes, mas uma sensação de que suas intenções eram cruéis feriu a mente de Leonardo. Ele estava prestes a ouvir o que todos temiam, a verdadeira extensão do projeto. Todos aqui sabem por que estamos reunidos, começou o homem, com uma voz clara que ecoou pela sala. Precisamos agir rapidamente, as investigações estão mais próximas do que imaginamos. A cada dia as evidências se acumulam, e o controle deve ser mantido a qualquer custo. O coração de Leonardo disparou. Ele anotava tudo o que podia em sua mente. Seu pai nem sonhava que estava sendo arrastado para esse jogo, e agora era vital que o que ouvisse, e as ligações entre aqueles que conspiravam, fossem documentados. Cada informação dada pelo homem revelava mais do que esperava. Envolvimentos com grupos clandestinos, planejamentos que iam além dos limites da legalidade. A cada frase, um peso maior se acumulava sobre os ombros de Leonardo. Seria possível que tudo aquilo fosse uma fachada? E qual o papel de seu pai nesse quebra-cabeça distorcido? Em meio a tantos pensamentos, algo capturou sua atenção. O homem mencionou um nome que assombrou sua mente. Nós precisamos garantir que ele não atrapalhe nossos planos. A frase ressoou como um sinal de alerta. A quem ele se referia? O que realmente estava em jogo? Leonardo sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. A reunião não tardou a se encerrar e, com ela, uma correria começou. Ele precisava descobrir o que significava aquele nome, antes que seus piores medos se tornassem realidade. A saída estava ali, mas não poderia sair sem entender toda a verdade. E a cada batida de seu coração, mais ele se perguntava, será que realmente estava preparado para o que a revelação seguinte traria? Leonardo respirava fundo, tentando domar a tempestade dentro de si. A sala de reuniões estava esvaziando-se, as palavras do homem ecoavam em sua mente como um mantra repetitivo. Ele não podia deixar passar a chance de descobrir mais. Algo dentro dele implorava por respostas que sua família precisava desesperadamente. Com cuidado, Luigi, um dos membros da diretoria, esbarrou em Leonardo ao sair. O olhar dele era rápido, mas uma fração de insegurança passou por seu rosto. Aquilo acendeu um alerta em Leonardo. Era hora de agir. Ele precisava se aproximar de Luigi, talvez conseguir algumas informações que o ajudassem a decifrar a situação. Leonardo seguiu o homem até um dos corredores, mantendo uma distância segura. O coração disparado trazia um calor que queimava em suas veias, mas ele se forçou a manter a compostura. Assim que Luigi entrou em uma sala lateral, Leonardo não hesitou e arrombou a porta sem pensar. Precisamos conversar. Ele exclamou, fechando a porta atrás de si. Luigi se virou surpreso. Leonardo, o que você está fazendo aqui? Eu sei que há algo errado, que seu nome foi mencionado na reunião, disse ele, a voz mais firme do que se sentia. Se você não me contar, milhares de vidas estarão em risco, inclusive a da minha família. O semblante de Luigi se transformou, as feições se tornaram tensas. Você não sabe do que está falando. Isso não diz respeito a você. E se isso disser respeito ao meu pai? Leonardo fez a pergunta com intensidade. Sabia que essa seria a chave para abrir aquela porta trancada. Hesitação e medo cruzaram o rosto de Luigi. Ele olhou ao redor como se procurasse uma saída. Finalmente, o homem isolou Leonardo com um olhar de desespero. Você não entende o que está em jogo. O nome mencionado é o seu pai.
O plano não é apenas proteger a empresa, mas eliminar qualquer um que interfira. A revelação bateu como um soco no estômago de Leonardo. A raiva fervia, mas não podia deixar isso transparecer. Eliminar? Como assim? O que eles estão planejando? Seu tom se tornava mais alto, e a urgência fez sua voz tremer. Eles acham que seu pai vai tentar expor a verdade, e eles não podem deixar isso acontecer. A voz de Luigi agora estava quase sussurrada, mas o peso da informação era ensurdecedor. Se você ama sua família, precisa ficar longe disso. A escuridão que cerca essa empresa não é algo com que você deva brincar. Leonardo estava em choque. A imagem do pai, com sua honra e integridade, mergulhou em sua mente, agora mais ameaçada do que nunca. O que antes era um jogo, tornará-se uma luta pela sobrevivência. Ele sabia que não podia voltar atrás. Não, eu não vou deixar que façam isso com ele. A verdade precisa vir à tona, e se custar a vida de alguém, será deles. Eu não vou me calar. Os olhos de Leonardo brilhavam com uma determinação feroz. Ele estava decidido a lutar, não apenas por seu pai, mas por todos aqueles que eram usados como peões nesse jogo perigoso. Luigi observou tudo com um olhar de preocupação. Cuidado, Leonardo. Eles são implacáveis. E você pode não estar preparado para o que vem a seguir. Um novo impulso de raiva atravessou Leonardo. Não havia mais tempo para hesitações. O que poderia ser mais devastador do que perder a vida do seu pai? Saindo da sala, ele decidiu que faria o que fosse necessário para desmantelar essa teia de mentiras. Mas ao passar pela porta, uma ideia inesperada surgiu em sua mente. E se ele conseguisse uma gravação da próxima reunião? Uma prova que pudesse alterar o curso dos acontecimentos? Com essa nova determinação, ele se esgueirou pelos corredores da empresa, planejando seus próximos passos. O que faria a seguir poderia transformar tudo para ele e para sua família. A adrenalina pulsava em suas veias. No entanto, a cada passo, sentia que estava mais próximo de um abismo e se perguntava se conseguiria realmente enfrentar as forças que iriam se voltar contra ele. A cada batida do coração, ele estava mais ciente de que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Leonardo sentiu a tensão em seu peito aumentar enquanto saía do escritório. A conversa com Luigi havia acendido uma centelha de determinação em sua alma. Ele sabia que não podia recuar agora. A porta da verdade estava prestes a se abrir, e ele precisava fazer o possível para não apenas salvaguardar sua família, mas destruir o que queria os destruir. Naquela noite, ele se reuniu com Carla e Ana em um lugar discreto. A atmosfera estava carregada, mas a urgência os mantinha unidos. Precisamos de um plano, ele disse, os olhos ardendo com uma nova paixão. Na próxima reunião da nova gestão, se eu me infiltrar e conseguir gravar tudo, isso pode ser nosso trunfo. Podemos expor a verdade. Carla olhou para ele, admirando a coragem que emanava de seu irmão. Mas e se eles te pegarem? Perguntou, seu tom carregado de preocupação. Nós sabemos o que está em jogo. É um risco que estou disposto a correr, para proteger vocês e o que nosso pai representa. A sala estava envolta em um silêncio tenso, e por um momento eles perceberam o peso que suas decisões carregavam. Ana, com uma coragem silenciosa, sorriu. Eu vou ajudar. Posso criar uma distração para que você não seja notado. Se tudo der certo, teremos a prova que precisamos. O trio sentiu uma onda de esperança, mesmo diante das adversidades. Assim, planejando cuidadosamente cada passo, Leonardo e suas amigas se prepararam para o dia crucial. Ele se vestiu formalmente, disfarçando a tensão em seu peito com um ar de confiança que mal sentia por dentro. Uma pequena câmera microfilmadora escondida na lapela de seu paletó era sua única aliada naquele momento. Na data da reunião, o coração de Leonardo pulsava como um tambor ensurdecedor. O ambiente era tenso, mas ele se forçou a respirar fundo, focando na tarefa à frente. Cada palavra ouvida naquele espaço carregava a possibilidade de desvelar um plano maligno que poderia destruir sua família. Quando o chefe da nova gestão entrou, Leonardo sentiu um frio na espinha. As conversas começaram e ele, escondido em sua posição, anotou tudo o que podia ouvir: acordos, planos obscuros, uma rede de corrupção que ameaçava tudo que seu pai havia construído. As revelações foram mais profundas e traiçoeiras do que imaginara. Ao longo da reunião, a tensão se intensificava, e Leonardo conseguia sentir sua adrenalina disparar a cada nova bitola de informação. Mas no meio da conversa, enquanto ele gravava, um movimento repentino à sua esquerda chamou sua atenção. Era Luigi, que entrou na sala com um semblante quase pálido. Parecia que ele estava perdendo o controle da situação. Leonardo sentiu seu coração acelerar. O que ele poderia saber agora? Precisamos agir rápido, murmurou Luigi para um outro membro.
Não podemos deixar que os planos sejam frustrados. Ele está se intrometendo demais. O que você propôs? Temos que neutralizar qualquer ameaça. E isso inclui a conversa cessou quando os olhos de Luigi se fixaram em Leonardo. A adrenalina disparou e Leonardo soube que tinha poucos segundos para se esconder ou se revelar. Ele não estava ali para recuar. Ergueu a câmera e engatou um plano improvisado, saindo de seu esconderijo. O que estão tramando aqui? Gritou, decidindo enfrentar seus medos. Os olhares de todos na sala se voltaram para ele, e o choque era palpável. Leonardo? A voz do chefe da nova gestão ecoou surpreso e enfático. Como você entrou aqui? Eu sei sobre vocês. Sei o que estão fazendo com meu pai e com a empresa. A fúria se refletia em seu olhar e se espalhava como fogo entre os presentes. Seus planos malignos vão acabar. Eu trouxe provas. No momento seguinte, uma onda de hostilidade irrompeu. Mas como se o destino estivesse a seu favor, o telefone de alguém na mesa começou a apitar, chamando a atenção de muitos. Era a Ana, que havia criado a distração perfeita. Todos venham olhar. Ela gritou do outro lado da sala, fazendo com que a maioria se virasse. Leonardo rapidamente correu para Luigi, que olhou com desespero enquanto tentava entender o que acontecia. Você não percebeu ainda? Eles vão destruir tudo. Seu pai não que você se envolvesse, mas isso é maior do que nós. Ajude-me a parar isso. Luigi hesitou, mas a responsabilidade pesava em seu coração. Está certo, mas precisamos sair daqui agora, ele respondeu. Se o que você disse é verdade, estaremos em perigo. Com a adrenalina bombando, Leonardo sentiu a determinação crescer. Assim, os dois se dirigiram para fora do escritório, onde as emoções transbordavam. Tudo levava à necessidade de uma ação. Assim que Ana e Carla deram cobertura na fuga, Leonardo soube que esse confronto não era o final, mas o começo de uma batalha pela verdade. Durante os dias seguintes, o esforço deles não foi em vão. Com as filmagens em mãos e as informações que conseguiram, Leonardo se inspirou a ir a fundo no esquema que se desenrolava. Cada pedaço da verdade que expuseram fez com que aqueles em posição de poder se sentissem mais ameaçados, e a cidade inteira começou a perceber a corrupção que tinha passado despercebida. No tribunal, a luta pela verdade se tornava um símbolo não só pelo nome de seu pai, mas por todos aqueles que ali sofreram. Quando a história deles abafou as vozes de corrupção e injustiça, a sala estava lotada, cheia de apoiadores. Resquícios de um passado que se transformava em esperança. Ao final do julgamento, Leonardo ficou em pé, segurando a mão de seu pai, quem ele sempre admirou. Nós vivemos isso juntos, pai. Isso é apenas o começo. As lágrimas escorriam de seus olhos, um símbolo do que conseguiram: união, força, redenção. Assim, a porta que se abriu na noite da gala, a mesma porta que iluminou seu caminho de volta ao lar, fechou-se em um ciclo de renovação. Leonardo percebeu que a mudança não vinha apenas dos outros, mas de dentro dele. A vida que ele escolheu era sobre a verdade, a luta e a reconexão com suas raízes. E assim, mais uma vez, o mundo jaz ao redor deles, prontos para abraçar um novo futuro. Agora, depois de acompanhar toda essa transformação e luta, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama histórias de superação. Comente suas reações e teorias sobre esse incrível final. O que você achou das revelações? E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Afinal, apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.